Pai, como é bom poder adorar a esse Deus que é tremendo, esse Deus que é poderoso, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer o sobrenatural, o Deus que pode fazer o milagre na vida desta mãe, na vida deste pai, ou na vida deste meu irmão que veio para buscar a presença dele. Meu irmão, fala para Deus qual é o milagre que você precisa. Diga para Ele qual é o milagre que você necessita. Fala para Ele qual é a bênção do Senhor que você deseja. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-á. E creia que aquilo que você pede para Deus, aquilo que você coloca diante dele, Ele é Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Há coisas, meu irmão, que ninguém pode te dar, que o teu filho ou mãe não pode te dar. Há coisas, meu irmão, que ninguém pode dar a você, mas creia que o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele é o Deus que faz o impossível tornar-se possível. Ele é o Deus de maravilhas. Então venha, Senhor, abençoando a nossa vida, abençoando a tua igreja, abençoando, ó Deus, o teu povo. Tenha liberdade nesta manhã, Pai, de ministrar no nosso coração pela tua palavra, em o nome de Jesus. Se você que crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir. Deus impossível, o Deus impossível, o Deus do impossível, o Deus impossível, o Deus do impossível. E aplaude esse Deus do impossível. Glória Aleluia. a Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Dá um bom dia para o seu irmão, para a sua irmã. Para quem está em casa nos acompanhando pelo Facebook, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. É bom ter você aqui conosco e que Deus possa te abençoar. Quem está pela primeira vez também, seja bem-vindo à casa de Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, é o dia das mães. E você que é mãe, ou você que tem a sua mãe, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entregar aí, irmãos, o estudo de hoje, a lição de hoje. O pastor vai fazer esta lição de hoje mais corrido, devido ao nosso tempo, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí bastante coisas hoje para fazer. Temos a oração, tem uma lembrança para as mães, tem um sorteio aí de um brinde em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém? Então pega aí o estudo de hoje, a lição de hoje. Nós retornamos com o estudo sobre os reis de Israel e Judá, porque até o meio do ano nós terminamos essa série aqui de estudo, e aí nós vamos começar um estudo sobre o Apocalipse. Eu vejo o quanto é importante nós aprendermos e entendermos um pouco sobre o livro do Apocalipse. Tem gente que tem medo de estudar o livro do Apocalipse, e a gente precisa entender que quando nós estudamos esse livro, não é que o fim já esteja próximo, mas eu acredito que é uma preparação, e para que a gente também fique atento a todos os sinais que estão acontecendo e que vão acontecer ainda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos receberam aí o estudo de hoje? Falta alguém? Em nome de Jesus. Todos receberam? Ali falta uma irmã ali. Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui a nossa lição de hoje.
História dos reis de Israel e Judá, parte 9, a nona parte aqui que nós vamos estudar hoje. Já estudamos sobre os reis Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elas, Irim, Orim, Tibni, Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Hoje iremos estudar sobre os reis Jeroboão, Zacarias, Salum, Manaém, Becaías, que pertenceram ao reino do norte Israel. Jeroboão, parte 2. Filho de Jeoás, rei de Israel, sucedeu seu pai no trono de Israel e reinou por 41 anos. Fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Na sua vida foi de idolatria, como fizera Jeroboão 1. Segundo o livro de Reis 14, versículo 23 ao 24, diz: no 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Morreu Jeroboão II e foi sepultado em Samaria com seus pais. Em seu lugar reinou seu filho Zacarias. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, Jeroboão. Vimos que tem 12 Jeroboão, Jeroboão 1, Jeroboão 2, reinaram em tempos diferentes. O filho sucede o pai, e nós percebemos, irmãos, aquilo que nós deixamos de legado para os nossos filhos, para a nossa geração. É claro que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Deus, Ele é aquele que nos dá a liberdade para que possamos escolher. E todas as vezes que nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, nós vamos ver exemplos de homens que acertaram, que fizeram a coisa certa, e nós vamos ver também homens que fizeram aquilo que era errado, e eles pagaram um alto preço. Mas nós podemos perceber como que um pai e uma mãe têm um poder para influenciar os seus filhos, principalmente quando é criança. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar às crianças, o pequenino, o caminho que ele deve o quê? Andar. Eu fico olhando, por exemplo, o meu filho Bernardo, tudo que ele vê eu fazendo, ele quer fazer, quer dizer, ele quer imitar. Então, a palavra de Deus, ela já nos mostra sobre isso. Paulo já disse que nós devemos ser imitadores de quem? De Cristo. Ele disse, olha, sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. Então toda pessoa, irmãos, que imita Cristo, seja o pai, seja a mãe, seja um pastor, seja alguém que é uma referência para nós, nós devemos imitá-lo. Quer dizer, não é copiar, mas é imitar. Ou seja, a pessoa olhar e falar, não, assim como esta pessoa, ela imita Cristo, ou seja, eu quero também. Eu quero ser um imitador de Cristo. Então, os exemplos, quer dizer, que as pessoas deixam. Aqui nós estamos vendo que o pai deixou um exemplo de idolatria, e isso foi passando de geração em geração. E se nós formos olhar para a nossa vida, para a nossa casa, eu não sei do qual religião talvez muitos vieram, mas nós vamos perceber que às vezes a idolatria, ela vai passando de geração em geração. Quer dizer, a pessoa está ali desde pequena, ela vê o pai e a mãe se prostrando, adorando, idolatrando, querendo ou não, ela vai seguir os mesmos passos. E aí é necessário, irmãos, que haja, ou seja, uma mudança na mente, como diz a palavra de Deus. E como é que acontece, pastor, esta mudança na nossa mente? A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Quando nós conhecemos a verdade ela vai nos libertar.
E aí é onde a pessoa vai dizer: ah, então meu pai estava errado, então a minha mãe estava errada, então meu avô estava errado. Não é que você está desobedecendo ele, não. É que agora eu tive o entendimento da palavra de quem? De Deus. E através desse entendimento a minha mente muda, o meu modo de pensar muda, o meu modo de crer em Deus ele muda, a minha ação ela muda, ou seja, a minha fé ela passa a ser uma fé com base bíblica e não com base, ou seja, a um elemento, alguma coisa que eu possa idolatrar, alguma coisa que eu tenha que pegar para que eu possa ter um contato com o Pai. Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento, a vida dela muda por completo. Então, nós estamos vendo aqui o exemplo de uma geração que deixa um legado, que passa um cargo de uma nação para outra e, querendo ou não, ou seja, acaba imitando. É nós olharmos, irmãos, fazermos uma comparação. Por exemplo, quantas pessoas não entram às vezes na política e a pessoa, por exemplo, ela vê ali, quer dizer, o pai fazendo um monte de coisa errada, e aí se ele for suceder, provavelmente aquela pessoa também naquele cargo, ele vai querer seguir os mesmos passos, quer dizer, querer seguir os mesmos caminhos. Vamos voltar aqui em nome de Jesus. Zacarias, filho de Jeroboão, 2, rei de Israel, sucedeu seu pai e reinou apenas 6 meses, assim como seu pai fez o que era mal aos olhos de Deus. Segundo o livro de Reis, capítulo 15, versículo 8 ao 9, diz: no ano 38 de Zacarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel. Morreu o rei Zacarias, e Salum, seu servo, reinou em seu lugar. E aqui nós percebemos também, irmãos, outras coisas. A Bíblia diz que o pecado, ele fazia parte daquela geração. Nós podemos observar, irmãos, que algumas famílias, se a pessoa não despertar, se a pessoa não abrir os olhos, ela vai olhar para a família, ela vai olhar em sua volta, e ela vai ver aquilo como se fosse algo comum, como se fosse algo normal. Só um exemplo para nós entendermos. Alguém vai dizer assim: pastor, mas o meu avô, ele traía muito a minha avó. Pastor, eu vi o meu pai, ele trair a minha mãe. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela se casa, aparentemente aquilo ali é algo que normal para ele. Por quê? Porque ele viu a geração dele, quer dizer, ele viu ali todas essas coisas ruins acontecerem, e esse pecado, irmãos, se a pessoa ela não buscar a Deus, se a pessoa ela não se fortalecer em Deus e não ter esse entendimento da palavra de Deus, ela acaba deixando, ou seja, com que esse pecado passe de geração em geração. É como nós olhamos, por exemplo, maldição hereditária. É algo que vai passando, porque o bisavô foi assim, o avô foi desse jeito, o pai foi desse jeito. Quer dizer, não é porque tudo isso aconteceu que eu posso me tornar, ou seja, que eu posso cair no mesmo erro, na mesma falha que eles caíram. Então nós estamos vendo, irmãos, que a sucessão, cada um que sucedia, tinha a oportunidade de fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus, mas porém era uma opção deles, e a Bíblia fala que o rei Zacarias, ele fez em 6 meses aquilo que era mal aos olhos de Deus. Vamos continuar lendo aqui. Salum, filho de Jade, subiu ao trono de Israel após assassinar o rei Zacarias, filho de Jeroboão 2. Porém, reinou apenas 1 mês e foi assassinado por Manaém, filho de Gadi,
durante o seu curto reinado. Salum não buscou a quem? A Deus. Antes continuou nas práticas de Jeroboão I. Então nós estamos vendo, irmãos, que o Salum, ele mata, e a Bíblia fala que tudo que você planta, você vai o quê? Colher. A mesma forma que ele mata, ou seja, que ele assassina ali Zacarias, o mesmo sucede com ele também. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu com ele durante 1 mês de reinado, e tem muitas pessoas, irmãos, que têm a oportunidade. A palavra de Deus, ela diz que o tempo e a sorte, ele vem para todas as pessoas. Você pode observar que em algum momento da sua vida, em algum momento da nossa vida, você teve uma oportunidade muito boa, mas talvez você deixou aquela oportunidade passar. E existem oportunidades, irmãos, que dificilmente irão retornar novamente para nós. Quer dizer, ali aquele homem teve oportunidade em 1 mês, ou seja, ele teve oportunidade de buscar a Deus, de fazer aquilo que agradava a Deus, mas a Bíblia diz que ele não buscou a quem? A Deus. Ele preferiu continuar na cultura pagã, continuou na idolatria, no pecado, como ele já havia observado. Segundo Reis, capítulo 15, versículo 3 diz: Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Morrendo Salum, em seu lugar reinou Manaém, filho de Gadi. Manaém, filho de Gadi, subiu ao trono após assassinar o rei Salum. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Jeroboão I. Foi um rei cruel, e após assassinar o rei Salum, Manaém cometeu muitos atos terríveis de crueldade, pois feriu a Tífisa e todos os seus habitantes e suas mulheres grávidas, cortou-lhes pelo meio. Segundo o livro de Reis, capítulo 15, do versículo 16 ao 18 diz: Então Manaém feriu a Tífisa e a todos os que nela havia, como também os seus termos, desde Tirsa, porque não lhe tinha aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39, Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Morre o rei Manaém, e em seu lugar reina seu filho Pecaías. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, quer dizer, esse rei que sucede, Manaém, ele reina por 10 anos, e a crueldade dele, irmãos, era tão grande, e nós podemos observar que o rei era como se fosse um dono da lei. Quem é que tinha mais autoridade, ou seja, na nação? Era o rei. Então o rei mandava, o rei decretava, e todo mundo tinha que obedecer. Quer dizer, a mesma coisa sucede com a gente hoje. Quer dizer, nós somos governados, existem os homens da lei, mas é claro, irmãos, que nós sabemos que há um Deus que nós servimos, que Ele está acima de qualquer autoridade sobre a terra. E é por isso que nós, como cristãos, nós precisamos ter esse entendimento, que a lei de Deus, a vontade de Deus, ou seja, ela sempre vai prevalecer na nossa vida. Por mais que nós vivamos aqui nessa terra, e a Bíblia fala que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, quer dizer, cumpridores da lei,
nós precisamos entender que quem governa a nossa vida é um único rei. E quem é esse rei, irmãos? O rei Jesus, quer dizer, o Senhor dos exércitos, quer dizer, Ele é o que governa a nossa vida, Ele é o que comanda a nossa vida. Então é por isso que, claro que devemos nos sujeitar às autoridades, mas nós precisamos ter esse entendimento também, que quem governa a nossa vida é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que esse rei mandava matar, ou seja, até mesmo as mulheres grávidas. Quer dizer, olha a crueldade que eles faziam, olha a maldade que eles praticavam. Continuando, o próximo rei, Pecaías, diz assim: filho de Menahem, rei de Israel, sucedeu seu pai no trono e reinou por 2 anos em Samaria, e continuou na idolatria de Jeroboão e não buscou a quem? Ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 15, 23 ao 24, diz: no ano 50 de Zacarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Podemos observar que esses reis usaram a liberdade de escolha para fazerem o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós estamos vendo, irmãos, aprendendo aqui com esses reis, esses 4 reis que nós vimos hoje. Claro que ele é um resumo. Por que é um resumo, irmãos? Que o livro de Reis nós vamos ver detalhadamente que ele fala, ou seja, resumidamente de cada um desses reis. E o que mais nos chama a atenção é que esses reis, eles não buscaram a quem? Ao Senhor. Quer dizer, não colocaram Deus em primeiro lugar. O que faz, irmãos, a diferença na minha vida, na sua vida? Não é a igreja, não é, quer dizer, às vezes a pessoa ela entender que se ela agir daquele jeito, daquela forma, ela vai ser bem sucedida. Mas o que faz a diferença na nossa vida, irmãos, é quando nós entendemos a palavra de Deus, entendemos que temos a liberdade, porque a palavra de Deus ela diz que todas as coisas me são lícitas, mas ele diz, nem tudo aquilo que é lícito me convém o que? Fazer. Então o que eu preciso observar, irmãos? Eu preciso observar, eu lembro que eu tive um pastor, que ele dizia assim: Douglas, você está me auxiliando, você está aprendendo muita coisa na obra de Deus, e ele disse assim: olha, tem coisas que você tem que observar, aquilo que você olhar em mim, e você vê que não edifica a sua vida, não faça. Se de repente tem algo na minha vida que você olha, mas isso aqui eu não acho, não concordo muito, quer dizer, ele disse, não faça. Quer dizer, procure reter apenas aquilo que é bom. E a mesma coisa acontece com a gente, irmãos. Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, nós temos que observar aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. É igual a comida, irmãos. Por exemplo, você pode ver uma comida muito boa, saborosa, e se de repente naquela comida tiver algo que te faz mal, se você comer aquela comida, você sabe que você vai passar o quê? Passar mal. Quer dizer, então a pessoa já sabendo que ela vai passar mal, ela pode olhar e dizer, olha, eu até gostaria de comer essa comida, mas eu não posso. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus, irmãos. A gente não pode, o que nós não podemos... Ah, pastor, é porque eu conheço a igreja do meu filho, lá eles fazem desse jeito. Pastor, a igreja da minha filha, eles têm esse pensamento, eles têm essa doutrina. Pastor, na igreja do meu pai, na igreja da minha mãe. Então eu preciso entender, irmãos, que a minha vida, ela tem que ser guiada de acordo com a palavra de quem? De Deus.
ela não pode ser guiada por uma doutrina de uma igreja. Por exemplo, se eu sou membro da Igreja da Graça, o que eu estou aprendendo aqui na Igreja da Graça? Eu estou aprendendo, seja a palavra de Deus, eu estou entendendo, estou tendo entendimento daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. E quando eu tenho alguma dúvida, irmãos, em relação a qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? Perguntar. Quer dizer, eu vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar aquela pessoa que tem mais entendimento do que eu sobre esse assunto. É claro que a Bíblia, irmãos, ela me dá a liberdade, quer dizer, eu tenho a liberdade para fazer a minha escolha. Quer dizer, se eu estou na igreja, congrego naquela igreja, eu entendo, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei o que Deus aprova, o que Deus reprova, então cabe a mim escolher. Quer dizer, eu vou escolher aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai me edificar, ou aquilo que pode até mesmo me destruir. A palavra de Deus, ela diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Mas ele diz assim, olha, escolhe a bênção. Ele diz assim, ó, escolhe a vida. Estou colocando aqui diante de você, você pode escolher. Mas a minha opinião, é isso que Deus fala. Você quer a minha opinião? Escolhe a vida, escolhe a bênção. Então é isso que nós, irmãos, precisamos entender. Então nós estamos vivendo num mundo hoje, aonde você vai acessar a internet, você vai ver, pastor, mas eu vi um pastor falando sobre isso aqui. Eu vi uma igreja tal, pastor comentando sobre esse assunto. Aí você tem, ou seja, que examinar a Bíblia, examinar a palavra, e se você tiver qualquer dúvida, procure o pastor da igreja onde você congrega. Procure, ou seja, o pastor da igreja, pastor, me tira uma dúvida sobre isso. Mas aonde está escrito isso aí? Qual é o capítulo da Bíblia, qual é o versículo, quais são os textos bíblicos que falam sobre isso? Irmãos, nós não podemos, esses dias eu mandei um áudio, e eu até mandei um áudio, irmãos, com alguns erros. Quem recebe aquele devocional diário que eu mando? Eu mandei algum áudio com alguns erros, e eu estava observando os erros, e eu fiquei esperando que alguém me retornasse para poder me corrigir. Quer dizer, eu mandei o áudio com alguns erros, e eu falei, tomara que alguém observe, e que alguém me mande uma mensagem retornando, me corrigindo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ser uma igreja, um cristão, um servo de Deus, que examina a palavra de Deus. A Bíblia fala que os irmãos bereanos, tudo que Paulo pregava, eles examinavam. Tudo que Paulo ensinava, eles vinham dentro da palavra de quem? De Deus. Deixa eu ver se o que ele está falando aqui bate com aquilo que está escrito. Deixa eu ver se aquilo que ele está ensinando está batendo de acordo com aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. O que eu quero, irmãos, que a igreja entenda, é que você não pode aceitar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente prega. Tudo que nós ensinamos, você tem que examinar se está de acordo. Quer dizer, tudo aquilo que prega, que manda, se ouvir uma mensagem, seja no YouTube, seja nas redes sociais, seja um áudio que a gente manda, ouve, examina, pega a sua Bíblia e vê se bate aquilo ali realmente, para ver se é verdade aquilo ali. Por que hoje em dia nós estamos aí com o negócio de fake news? Quantas pessoas, irmãos, recebem uma mensagem, ela nem sabe se é verdade, ela não pesquisa, aí o que ela faz? Ela compartilha. Aí ela manda aquilo para um monte de gente, aí depois alguém manda dizendo, olha, isso aqui que você está postando é fake, é mentira. E aí a pessoa fica, poxa, eu compartilhei uma mentira, quer dizer, e é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, a gente não pesquisa, a gente não vai a fundo daquilo ali, e aí de repente a gente está compartilhando uma coisa que nem é o que? Verdade. E isso pode acontecer com isso aqui também, irmãos. Às vezes você pode estar compartilhando um vídeo, uma mensagem, uma palavra, um devocional, que muitas das vezes aquilo ali não está de acordo com a palavra de quem? De Deus. Eu não estou falando a respeito, por exemplo, o áudio que eu mandei foi em troca de palavras, coisa simples, quer dizer, bem simples ali que eu mandei, que eu falei, foi só uma troca de palavra aqui, mas logo em seguida no áudio já corrigi também, em nome de Jesus. Mas o que eu quero, irmãos, que a igreja aprenda, entenda, é que você deve examinar.
aquilo que você recebe, aquilo que você assiste, aquilo que você acompanha, porque senão, irmãos, nós seremos mais um no meio da multidão. Amém? Então estude a Bíblia, examine a palavra de Deus. Nós entregamos o estudo. O que eu tenho que fazer? Depois chego em casa, eu examino. Quer dizer, vou lá na Bíblia, examino, quer dizer, se tiver algum erro, vou mandar para o pastor. Peraí, isso aqui está errado, quer dizer, não é esse capítulo, não é esse versículo, porque acontece, bom, às vezes a gente pode errar um capítulo ou um versículo, nem sempre a gente vai acertar tudo, às vezes a gente pode, de repente, errar ali um capítulo, algum versículo da Bíblia, que a gente até vê, às vezes, o missionário, abra sua Bíblia no livro tal, não, mas não é esse aí não, quer dizer, é outro, então acontece, faz parte em nome de Jesus, amém? O que a gente não pode, irmãos, é aceitar uma doutrina que seja fora da palavra de Deus, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Nós vamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra de hoje. Tenha liberdade para escolher, a escolha é nossa. A gente aqui na igreja prega, ensina, mas somos nós que vamos fazer as nossas escolhas. Amanhã, segunda-feira, terça, quarta, na próxima semana, surgirão, irmãos, muitas coisas que podem desviar o nosso alvo, podem desviar o nosso propósito. E aí você tem que escolher se você vai fazer a sua vontade ou se você vai fazer a vontade de Deus. Aquilo que é bom aos olhos de Deus ou aquilo que é mal aos olhos do nosso Deus. Feche os seus olhos agora, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Meu Deus, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos. E creio, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem o poder para nos abençoar. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem o poder para derramar bênçãos sobre a nossa vida. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está presente na nossa vida. Eu creio, meu Deus, que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso pastor. Paulo disse: sede meus imitadores. Meu irmão, será que nós podemos falar para as pessoas nos imitarem? Nós, como cristãos, podemos olhar para alguém e dizer para aquela pessoa: olha, faça como eu faço. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus. Faça como eu faço no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu dia a dia. Oh, meu irmão, seja um canal de bênção, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja alguém usado por Deus, seja aquele, meu irmão, que vai quebrar toda a idolatria, tudo aquilo, meu irmão, que foi ensinado desde a sua infância, as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que destroem, meu irmão, o lar, as coisas, meu irmão, que quebram os princípios de Deus. Oh, meu irmão, não seja igual a todo mundo. Seja diferença na sua casa, seja diferença na sua família. Coloque a sua vida diante de Deus e diga para Ele: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar, ó Deus, a história da minha descendência. Eu quero mudar, ó Deus, a história da minha casa, da minha família. Eu quero ver a minha família se rendendo ao Senhor. Eu quero ser, ó Deus, um canal de bênção para abençoar o meu lar, para abençoar, ó Deus, a minha família. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor Deus, eu quero ouvir toda a igreja cantando essa canção comigo em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro
ti eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Deus. Oh, aleluias, mais uma vez cante comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo e vem nova. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada, fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Levante suas mãos e quem já pisou, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, eu quero ouvir vocês. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levantemos um clamor para o Senhor, e glória, quero ouvir. Glória, oh, aleluia. Glória. É tua adoração, meu irmão, glória. Nós não vamos ser como aqueles reis. Glória a Deus, vai. Queremos te adorar. Já experimentamos a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante a sua mão para os céus e diga: Pai, eu glorifico o nome do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu quero aprender com o Senhor todas as coisas que eu necessito, em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Oh, glória a Deus. Isso, igreja, glorificamos o nome do Senhor. Glória, quero ouvir. Glória a Deus, vai. E quem já pisou No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde
Amém, Jesus. Glória a Deus, amém. Que bênção, que Deus ele possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus, amém. Nós precisamos permanecer firmes, irmãos, com o nosso Deus, entendendo que há uma recompensa para aqueles que servem a Deus, há uma recompensa para aqueles que abrem mão do mundo, que abrem mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, para fazer a vontade de Deus. Então seja um canal de bênção na vida das pessoas. Nós precisamos ser usados por Deus, guiados por Deus, para que Deus ele possa continuar nos abençoando em nome de Jesus, amém? E quem nos acompanhou aqui pelas redes sociais, que Deus possa te abençoar. Eu quero fazer um convite para quem está nos acompanhando. Quarta-feira nós estamos com um estudo muito bom, que foi preparado pelo nosso líder, o pastor Paulo Sabino. Ele tem passado para a gente. Falamos do filho pródigo no primeiro, o segundo falamos do filho trocado. Já temos a terceira mensagem pronta, preparada. Então quarta-feira, culto da Sagrada Família, tem culto 7, 9, 15, 18 e também às 19h30 em nome de Jesus. Então você que está em casa, em nome de Jesus, ou quem está aqui na igreja, quarta-feira esse estudo está muito bom, vale a pena vir participar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos que nos acompanharam aqui pelas redes sociais. Fica na paz, fica com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?